Como é que se constrói uma tese de investimento que mira um lucro de 100 milhões de reais? Pois é, hoje a gente vai desmontar passo a passo a aposta super ambiciosa do influenciador financeiro Thiago Nigro para tentar entender qual é a lógica por trás de um número tão grande assim. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende essa tese dos 100 milhões de reais. Depois, vamos decifrar os sinais econômicos que sustentam tudo isso. Aí, a gente olha para o portfólio, como a teoria vira ação e, por fim, os princípios que guiam essa estratégia toda. Bora lá? Seção 1. A tese de 100 milhões de reais. É aqui que tudo começa, com uma previsão bem arriscada, que é o ponto de partida para a estratégia inteira. E no centro de tudo, está esse número aqui, 100 milhões de reais. É importante deixar isso claro, hein? Não é o capital investido, mas sim a meta de lucro. Uma meta que, claro, já levanta aquela pergunta: como? E tá aí a frase exata que coloca tudo em perspectiva. Uma previsão dessas tão ousada, a pergunta óbvia é: como é que se chega lá? É exatamente isso que a gente começa a desvendar agora. Vamos para a seção 2, decodificando os sinais econômicos. Porque, olha, uma tese dessas não surge do nada, né? Ela se baseia numa leitura bem específica do cenário macroeconômico. A primeira grande pista vem da taxa de juros. Pensa comigo. De um lado, a gente tem uma taxa básica de 15%. Do outro, o mercado futuro já aposta em 13,35% a longo prazo. O que essa diferença está dizendo para a gente? A mensagem é uma só. A expectativa geral é de que os juros vão cair. E o que é que permite essa queda de juros? Bom, principalmente a inflação. Com as projeções caindo de mais de 6% lá no começo do ano para 4,85% agora, o Banco Central ganha espaço, ganha margem de manobra para poder agir e cortar os juros. A peça final desse quebra-cabeça macroeconômico é o câmbio. O dólar, que já bateu lá nos 6,40, recuou para a casa dos 5,29. E isso ajuda a segurar a inflação porque os produtos importados ficam mais baratos. E aqui a gente vê como tudo se conecta. É quase um efeito dominó. O dólar cai, os importados ficam mais baratos, o que ajuda a baixar a inflação. Com a inflação mais controlada, o Banco Central fica mais à vontade para cortar os juros. E qual o resultado de juros mais baixos? Historicamente, isso dá um belo empurrão para o preço de ativos como ações e imóveis. A tese se baseia nessa reação em cadeia. Certo, vamos para a seção 3, o portfólio estratégico. A teoria é essa, a gente já entendeu. Mas na prática, onde o dinheiro é investido para tentar capturar esse movimento todo? A estratégia se concentra em 4 áreas principais: ações e fundos imobiliários, que tendem a se beneficiar da queda de juros; títulos de renda fixa, sejam eles pré-fixados ou atrelados à inflação; e, por fim, uma parte em renda fixa em dólar, para aproveitar o cenário de câmbio. Só para dar um contexto, esse é o desempenho histórico dessa carteira desde 2018, um retorno de 243%, bem acima de indicadores como o CDI e o Ibovespa. Claro que a gente sabe que passado não garante futuro, mas isso ilustra o resultado que essa abordagem já conseguiu entregar. O caso do Banco Inter é um exemplo bem prático desse potencial. Foi um investimento lá no IPO que, passando por várias etapas, gera um retorno de quase 900%. A lição aqui, segundo a tese, é bem clara. Muitas vezes, a grande porrada, a grande valorização, se concentra em poucos ativos de alto crescimento. Agora sim, chegamos no clímax da nossa análise. A gente vai ver exatamente como a tese foi colocada em prática com as decisões e as operações de investimento da semana. Mas antes de ver a operação em si, um conceito rápido é super importante, o tal do ágio em fundos imobiliários. Pensa nele como um prêmio. É o que acontece quando o mercado topa pagar por uma cota um valor acima do seu valor patrimonial, ou seja, do seu valor considerado justo. E essa frase aqui resume perfeitamente a filosofia. A ideia é a seguinte: se um fundo está sendo negociado com esse prêmio, com esse ágio, o gestor pode muito bem fazer uma nova emissão de cotas pelo valor patrimonial e aí ele acaba diluindo esse prêmio. A lógica, então, é melhor realizar o lucro. E pronto, aqui a teoria vira a prática. As jogadas da semana foram essas: um investimento de mais ou menos R$ 1 milhão em ações do Assaí e uma ordem de compra colocada para o fundo imobiliário RBVA11. O capital sendo colocado para trabalhar exatamente de acordo com a tese. E para fechar, vamos para a seção 5, os princípios essenciais. Porque para além dos números das operações, qual é a mentalidade que segura uma estratégia como essa? O primeiro grande pilar é a visão de longo prazo.
E aqui tem um ponto bem interessante. Mesmo que a meta seja para 24 meses, a carteira toda é construída para aguentar a volatilidade e gerar crescimento muito além desse horizonte de tempo. E talvez o princípio mais fundamental de todos seja este aqui. A ideia de que a verdadeira medida de progresso não é ficar se comparando com os outros, mas sim com a própria evolução. É se comparar com quem se era ontem. E a gente termina com essa reflexão. Passamos por uma tese de 100 milhões de reais, vimos os sinais econômicos, a estratégia, a ação, mas no final das contas, qual princípio, seja ele técnico ou filosófico, é o mais crucial para construir um crescimento que realmente se sustente no longo prazo? Fica aí a pergunta para a gente pensar.